Profeta Daniel, capítulo 9, versículos do 16 ao 23. Vou recapitular só o versículo 23, a parte A, que nos diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Bem, quando se fala na expressão súplica, súplica está relacionado a um pedido insistente. E não só insistente, ele traz também uma segunda definição, humilde. Toda súplica, ela está relacionada a algo que a pessoa está pedindo insistentemente, mas não só insistentemente, de forma humilde. O profeta Daniel já está aqui com a sua idade bem já avançada, aproximadamente aí aos 80 anos de idade, mais de 60 anos que já estava residindo ali na Babilônia. E Daniel, ele sabia muito bem o que era orar, o que era falar com Deus, e principalmente em alguns momentos da sua vida, fazer súplicas ao Senhor. Daniel, desde cedo, ainda quando estava em Judá, Jerusalém, antes de ser transportado para a Babilônia, ele era um adolescente que a Escritura Sagrada aponta que tinha uma vida voltada para a oração. Quando chegou na Babilônia, pelo menos podemos apontar aí 3 ocasiões, além dessa, que certamente Daniel foi visto orando. A Bíblia aponta o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Quando ele chega ali, ele assenta no seu coração não contaminar com o manjar do rei. Assentar é ter um propósito, né? Ele estava buscando a Deus com o compromisso de Deus. O capítulo 2 também, no sonho que Nabucodonosor teve, certamente Daniel demonstrou as suas habilidades e sua intimidade com Deus de uma vida de oração. Porque em meio a um decreto de morte, ele se apresentou, pediu que o colocasse na frente do rei Nabucodonosor e pediu um tempo para orar. Ele foi-lhe concedido, e a Bíblia diz que o Senhor falou com ele e mudou os tempos, e mudou as horas, e poupou não só a vida dele, mas a vida também de todos os sábios ali da Babilônia, por causa da oração dele. A oração respondeu não só a ele, respondeu a uma nação, a um povo. O capítulo também de número 6 também aponta Daniel, certamente, mais uma vez, em um momento de oração já próximo, já é esse cenário, né? Aqui não é mais Nabucodonosor, no capítulo 6 já é o rei Dário, que Daniel já está aí com suas cerca dos seus 80 anos de idade, e mais uma vez, através de uma trama, ele é levado a uma cova dos leões, e o decreto exigia que não deveria ser feita nenhuma petição ao rei, naquele intervalo de 30 dias, e mais uma vez Daniel, ele é apontado, é visto orando. Ele não tinha nenhum medo. Ele foi para sua casa, entrou no seu quarto, não fechou as janelas, como de costume era abrir, as janelas ficaram abertas, e ele foi pego por aqueles homens orando, e foi levado ao rei, e ele foi levado à cova dos leões. Pelo menos essas 3 vezes, a Bíblia aponta Daniel em momentos de oração. E essa também era uma 4ª vez que Daniel estava indo buscar a presença de Deus, suplicar ao Senhor. Nesse cenário, a palavra do Senhor nos diz que Daniel já estava aí com mais do que os seus 80 anos de idade, ou aproximadamente aí cerca dos seus 80 anos, mais de 60 anos que residia ali naquela nação, ali na Babilônia. Mas o coração de Daniel, já numa idade também avançada, mesmo jovem quando chegou ali, mas pelo menos já nos finais da sua jornada, o coração dele ardia pela revivificação espiritual da obra do Senhor. Se tinha uma coisa dentro do coração de Daniel, era isso. Ele sonhava com isso, essa revivificação. Ele também sonhava pelo retorno do povo de Deus à terra da promessa, a terra que ele saiu de lá, a terra que ele foi obrigado a deixar para trás há mais de 6 décadas, mas aquilo ardia no coração dele, aquela promessa de um dia o povo poder retornar, o povo poder voltar.
tudo estava fechado, tudo estava travado, parece que não tinha, mas no coração dele ardia aquilo. Daniel também no seu coração ardia pela reedificação da cidade querida de Deus. Se tinha algo no coração de Daniel, era que ele queria ver a reconstrução do seu templo, o templo que estava lá em ruínas, e automaticamente também a cidade. Porém tudo estava fechado, parecia que não tinha jeito. E Daniel, ele era, além de um homem de oração, ele era um homem também estudioso da palavra de Deus, principalmente lá, né, no Antigo Testamento, principalmente naquela época. Daniel, ele foi estudar exatamente sobre o livro do profeta Jeremias. E quando Daniel ele vai se debruçar sobre o que Jeremias havia escrito, Daniel, ele percebe, ele descobre que estava muito perto de se terminar os 70 anos do cativeiro. Daniel, quando ele lê, ele entende, conforme está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo de número 25, versículos 11 e 12. Jeremias, capítulo 29, versículo de número 10. Jeremias 25, 11 e 12 nos diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Em Jeremias capítulo 29, 10 nos diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Este rei de que fala a profecia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, já havia sido castigado, não era mais ele. Daniel considerava então o tempo que estava bem próximo a terminar esse período dos 70 anos. Segundo os estudiosos, faltava aí cerca de aproximadamente 2 anos, já haviam se passado cerca de 68 anos, alguns estudiosos dizem isso. E Daniel, quando ele estuda sobre o que Jeremias havia escrito, ele percebe que aquele cativeiro estava bem perto de se terminar, 2 anos, e que certamente, como estava escrito na palavra do Senhor, Deus iria visitar o povo, Deus iria fazer algo iria acontecer, algo iria surgir, Deus iria fazer pelo povo para que se cumprisse a palavra de Deus. A boa palavra do Senhor iria ser cumprida, a boa palavra de Deus iria acontecer. Aquilo que Deus havia falado estava muito perto de acontecer. Mas só que Daniel olhou o cenário dele e percebeu que o povo dele, Israel, o povo certamente ainda não estava apercebido e também não estava preparado para isso. Aí o texto sagrado diz no capítulo de número 9, que Daniel, ele vai orar ao Senhor. Era o primeiro ano do rei Dário, não era mais o governo dos caldeus, agora era o governo dos persas. E no primeiro ano do rei Dário, um acontecimento já havia acontecido nesse reinado, porque Dário queria constituir Daniel sobre todos, e Daniel se tornou o segundo homem mais importante daquele reino. E Daniel foi levado à cova dos leões naquele primeiro ano, e passado também naquele próprio ano, Deus permitiu que a vida de Daniel ela não fosse tragada, porque tinha algo que estaria chegando. Você crê nesta tarde que Deus não permitiu que a sua vida fosse tragada, nem destruída, nem acabada, nem arrasada, porque tem algo da parte de Deus chegando? Você crê? Talvez você não tenha visto. Tem coisas que aos nossos olhos elas são visíveis. Nós sabemos que Deus nos poupou.
nós percebemos que Deus nos livrou. Nós percebemos que Deus muitas vezes nos curou de uma enfermidade, nos livrou de um acidente, nos livrou de um abismo, de um grande perigo. Mas existem coisas que nossos olhos nem veem, mas a mão grande, a mão poderosa de Deus, ela trabalha, ela age, ela opera e nos livra. Porque tem algo chegando, algo chegando, algo chegando, algo chegando, algo chegando, algo chegando para a tua vida. Daniel, ele percebeu isso e ele sabia que as coisas não estavam muito bem ajustadas para que aquele dia que estaria acontecendo. E Daniel vai suplicar ao Senhor. Daniel vai orar a Deus. Interessante que a oração de Daniel começa orando, ele vai confessar os pecados de sua nação como se fossem seus. Ele identifica-se assim como o seu povo. Ele fala da transgressão do povo de Israel. Ele se coloca no meio também transgredindo, dizendo que o povo transgrediu, que o povo não obedeceu a lei, não obedeceu os estatutos, não obedeceu a ordenança. E tudo aquilo que havia acontecido com o povo não era outra coisa, senão porque o povo não tinha obedecido a Deus e não tinha andado nos caminhos do Senhor. E ele sabia disso e ele vai buscar a Deus. E ele começa a sua súplica do capítulo 9, fazendo esta oração primeiro, se quebrantando diante de Deus, falando dos seus pecados. Ele coloca-se junto com o povo. Embora que Daniel tinha uma vida de alta intimidade com Deus, ele se coloca junto com o povo. Ele traz sobre si também tudo aquilo que o povo estava passando, as transgressões, os pecados. Ele coloca juntamente com o povo e começa a orar ao Senhor. Aí o versículo 4 nos diz assim: e orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ele confessa e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aí ele se expressa dizendo: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele diz: está muito perto, mas só, Senhor, que nós transgredimos, nós falhamos. Ele começa a entrar numa vida de completamente altar com Deus. Na oração de Daniel progride, e aí ele vai para o versículo de número 16, do capítulo 9, ele se expressa dizendo assim: tua cidade, Jerusalém. Jerusalém significava muito mais do que a cidade que ele amava. Era esta a cidade escolhida por seu Deus. E ele começa a apresentar ela. Ele diz: tua cidade, teu santo monte. O interesse de Daniel nessa oração, como as dos intercessores em todas as grandes orações da Bíblia, são as coisas de Deus. Daniel estava orando, intercedendo pelas coisas de Deus. Estava perto, 68 anos, faltavam 2 anos para que se cumprisse aquilo, e Daniel começa a falar. Aí Daniel vai para o versículo 19, Daniel se expressa dizendo: opera sem tardar. Vê que expressão, ele diz: Senhor, opera, opera, Senhor. Opera, Senhor, os nossos fracassos, nossos erros, nossas iniquidades, a tua cidade, Senhor, mas opera sem tardar. O Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos. Vê que coisa linda. Ele se expressa depois de contar toda a calamidade que ele e o seu povo havia passado, já se fazendo aqueles 68 anos. Ele se expressa a Deus no versículo 19, dizendo assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, Senhor, atende-nos, perdoa, atende-nos, e opera, Senhor, sem tardar. Está bem perto, Senhor, mas opera, Senhor, sem tardar, por amor, Senhor, de ti mesmo, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Ele começa a apresentar a Deus para Deus operar. Eis o segredo de toda a sua oração. Israel não podia estar em condições tais que devia estar, mas ele intercede, ele apresenta. E Daniel começa a apresentar a Deus, Daniel começa a se entregar, e ele está falando com Deus antes dele terminar, ainda falando, a sua oração ainda não havia sido terminada. Lá no céu, Deus ouviu.
Se tem uma coisa que Deus ouve é quando alguém se arrepende de coração. Se tem uma coisa que Deus ouve é quando alguém reconhece as suas falhas, as suas transgressões. Se tem alguma coisa que Deus lá do céu ouve, é quando Deus olha para um coração e vê um coração quebrado, contrito. Quando Deus ouviu Daniel prostrado, e Daniel, irmãos, era um homem de alta intimidade com Deus. Daniel, ele não havia perdido os seus princípios desde o momento que chegou na Babilônia. Estava intacto, estava com a sua fé forte. A idade havia passado, mas a fé no Deus era muito grande, maior do que o início. Cada dia crescia. Em cada governo que Daniel fez parte, a sua fé aumentou. O nome de Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Em cada entrada que Daniel entrou, ele honrou a Deus. Em cada saída, ele honrou a Deus. Tudo que ele fazia, ele honrava a Deus. No céu, a escrita de Daniel era conhecido no céu. E Daniel, quando começa a falar, Deus disse: eu não vou deixar nem ele terminar. Vamos mobilizar o céu e vamos fazer algo para que a oração de Daniel seja atendida. Deus olhou lá do céu e disse: Gabriel, vem Gabriel, tem algo para tu fazer. Desce com pressa e vai lá no altar, aonde ele está prostrado, aonde ele está falando comigo. Ele está orando, mas tu vai chegar lá, vai tocar nele e vai dizer: Daniel, a tua oração foi ouvida, a tua súplica chegou diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. As súplicas aqui que chegaram diante de Deus. As súplicas aqui que chegaram diante de Deus. Há pessoas que estão suplicando ao Senhor, estão apresentando a sua vida, e você começou pelo caminho certo. Você se quebrantou, você se arrependeu, você vem jejuando, você vem entregando a sua vida, você vem dizendo a Deus: Deus, eu não quero continuar dessa forma, eu quero mudar meu pensamento, minha forma, meu ser. Eu quero ver um agir do Senhor dentro da minha família, na minha vida espiritual. Chegou. Está mobilizando. O céu está mobilizando e está em ação. Deus está em ação, porque a tua súplica chegou no céu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, o Senhor está aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Tarde de resposta, tarde de resposta, tarde de resposta, tarde de mobilização no céu, para te ajudar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Daniel ainda falava na oração, quando o homem ou o anjo Gabriel, que tinha aparecido ele já numa visão em Daniel 8:16, ao princípio, veio rapidamente voando, tocou nele, a hora do sacrifício da tarde, versículo 21. Aí o texto diz assim: estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Interessante que Deus quis atender tão rápido a Daniel, que Deus poderia ter dito a Gabriel: vai. Gabriel poderia ter ido de uma forma normal, mas o texto diz que ele veio rapidamente. A súplica de Daniel, quando chegou no céu, Deus assinou e disse: mobiliza o céu. Mobiliza o céu. Tem pressa, tem que ser rápido. Vai. Aí o texto sagrado diz que Gabriel voou rapidamente. Daniel não chegou nem a concluir a sua oração, nem concluir. A resposta divina veio antes do término. Antes de terminar, Deus chegou. Tem coisa que é assim, irmãos, a gente não entende.
Vocês viram lá no capítulo 12 do livro de Atos, no início da igreja primitiva, Pedro estava lá na prisão. Tiago já havia morrido a fio de espada. Pedro era o próximo, era o desejo de Herodes, mas não era o desejo de Deus. O desejo do diabo é uma coisa, o de Deus ao teu respeito é outro. O desejo de Satanás é acabar com a tua vida, destruir tua casa, destruir tua reputação, destruir tua família, destruir teus negócios. Mas Deus nesta tarde está dizendo, o meu é outro, é outro, é outro, é outro ao teu respeito. A igreja estava reunida uma parte lá na casa de João Marcos. Maria, mãe de João Marcos, estava orando, a igreja estava suplicando, precisava-se de uma resposta urgente. Eles não poderiam ir lá, lutar contra o poder, entrar naquela prisão, tirar, mas precisava-se de uma resposta. Quando começaram a suplicar, não era um, o texto diz que eram vários que estavam ali, mulheres, homens. Imagina a súplica, começaram a suplicar, chegou no céu, Deus olhou e disse, mobiliza, céu trabalhando, céu agindo, deu uma ordem a um anjo, aí disse, desce, prisão, vai lá. Aí o anjo entrou na prisão, Pedro estava dormindo, tocou nele, diz que as cadeias caíram, cinge, se veste, coloca a sandália, passa, os guardas todos dormiram. Quando Deus, irmãos, entra, coloca o céu em mobilização, e Deus entra na vida de alguém, não tem capeta do inferno que fique. Deus dá sono, Deus adormece, Deus passeia, Deus é especialista em passear onde Ele quer. Mas pastor, o senhor não sabe como está difícil, não tem quem descansa. Deus nesta tarde está dizendo, eu estou entrando lá, darei sono profundo. Vou entrar, vou fazer, vou operar, vou realizar, vou tirar. Soldados, 16, 4 quartéis, mas todos dormiram naquela noite, porque era uma ordem de Deus. Ordem de Deus se cumpre, a ordem saiu, vai ter que ser cumprida, a ordem saiu, vai ter que ser cumprida. Pedro passa a primeira, passa a segunda, passa de ferro, sai na rua pensando que era um sonho. Não era um sonho não. Aí o anjo diz, pode ir, vai lá na casa de Maria, João Marcos, tem um povo orando ainda. Tu vai bater e vai dizer que a súplica chegou, a resposta já desceu. A resposta está descendo nesta tarde. É tarde de respostas, é tarde de respostas, é tarde de respostas, é tarde de saídas e soluções para a tua vida. Pedro, quando chegou lá, bateu uma criancinha, vai olhar, conhece a voz e diz, Pedro está aí, volta, toca nas mulheres e diz, olha, vocês estão orando por Pedro, mas ele está aí fora. Cara, terminar não. Quando for olhar, abrir a porta, estava lá Pedro, vivo, intacto, em pé. Liberta as cadeias, liberta as prisões. Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta, Deus liberta. Eu não sei, talvez a senhora esteja aqui, esteja preocupada com o filho da senhora, mas nesta tarde, pela sua intercessão, Jesus vai lá e liberta, liberta, liberta. Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Liberta. Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Daniel é notificado que a súplica dele foi ouvida. Daniel aprendeu com aquilo, que os céus estão bem perto de quem ora. Você sabia disso? Que os céus estão bem pertinho de você que ora. Se você tem uma vida de oração, os céus estão bem perto, bem perto, bem perto, bem perto. Pela tradução, os judeus, eles tinham uma tradução que consideravam os judeus o espaço onde os pássaros voam e onde passam as nuvens como o primeiro céu. Os judeus qualificavam assim. O lugar das estrelas eles chamavam como o segundo céu também. E a habitação de Deus, o terceiro céu, conforme está em 2 Coríntios 12, 2,
Paulo foi a este terceiro céu. O varão Gabriel voou de lá. Você imagina? De lá. Voou de lá. Voou de lá, deste céu. O céu é real, o céu existe. O céu tem coisas que você nem sabe, nem imagina, nem pensa, mas tem. Quando Deus coloca o céu para mobilizar, sai de lá, sai resposta, sai libertação, sai cura, sai portas de emprego. Quando Deus mobiliza o céu, a causa que muitas vezes vai morrer, estão preparando para matar, aí Deus mobiliza, vai não, pela oração da minha filha, a minha filha está suplicando pelo filho, a minha filha está clamando, estão querendo pecar, e Deus mobiliza o céu. O varão Gabriel voou de lá ao encontro de Daniel. Interessante, voou rapidamente. Não teve diferença de nuvem, de estrelas, de céu, de distância para a terra. Para atender Daniel, o espaço se encurtou. Para que Daniel fosse atendido, Daniel, na oração dele, de uma vida de tão intimidade, Daniel atraiu os céus para ele automaticamente. Deus. Não houve espaço, não houve barreira, não há distância ou espaço grandes para o nosso Deus. Você sabia disso? Não há barreiras para o teu Deus. Não há barreira. Não há dificuldade para o teu Deus. Não há espaço grande que Deus não possa entrar e não possa resolver para o teu Deus. Deus resolve como Ele quer, como Ele faz, como Ele age, da forma dEle, da maneira dEle. No momento que oramos no Espírito, ouve-se a nossa voz no mais alto céu. Quando você está orando, suplicando a Deus, sua voz chega lá. E como chega? Nesta manhã eu estava lendo a palavra, depois o pastor falou comigo, e eu lendo esse texto veio uma lembrança de um fato muito real. Aquilo que eu disse no início, existem coisas que os nossos olhos, Deus permite que nossos olhos vejam. Existem coisas que Deus não permite, mas Ele nos livra também. E nós saímos recentemente, aproximadamente 3 anos, 4 anos atrás, de um momento muito atípico, do mundo do universo, que foi essa pandemia, a Covid. Tudo parou, tudo fechou, perdemos vários amigos, parentes, pessoas que convivíamos na igreja, quando retornamos não víamos mais, participamos mesmo sem poder, de alguns sepultamentos distantes, sem poder ver as pessoas. Eu passei a primeira leva, não senti nada. Veio a segunda leva no final de 2020, final do ano. E no final do ano, perto do Natal, eu tive uma gripe muito forte. E se agravou com os dias que eu passei Natal. E eu senti, deu para perceber que era ela. Ela havia chegado e havia me acometido também. Febre, dores. E o meu medo era não pegar o cansaço. Me livrar do cansaço. Naquela época, no final de 2020, várias pessoas voltaram a ser entubadas. Sistema de saúde, uma grande dificuldade, e a maioria das pessoas, muitas pessoas foram entubadas, não retornavam. E foram se passando os dias e eu orando, preocupado, e se agravando a febre, se agravando tudo. Um domingo à tarde, almocei com a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas. Almoçamos, mas comi pouco, bem debilitado, sentei no sofá. Acho que era por volta de 1h da tarde. Quando eu sentei no sofá, repentinamente o cansaço chegou. Muito rápido. Com algo muito ligeiro. Mas não um cansaço simples, um cansaço muito profundo, muito rápido, que eu não conseguia respirar, sentia meus órgãos comprimirem e o ar onde estava. Eu disse, vou embora, vou morrer, se Deus não chegar. E eu disse, se eu for para o hospital, tudo cheio, pessoas entubando, eu fiquei com medo, peguei o carro, vazio a cidade, comecei a andar dentro de escada, nas ruas. E o cansaço, cada vez mais aumentando, e eu vendo que eu ia embora.
E eu andando, quando eu senti a direção de Deus, e as igrejas não tinha ensaio, não tinha nada, fechada, vi um desejo no meu coração, eu disse, vou para a Matriz. Ninguém, eu disse, mas eu vou para lá. Parei o carro e cheguei ali na Matriz por volta de umas 2 horas da tarde, muito cansado, debilitado. Corria o risco até de morrer, se dar um forte, eu me apagar ali e ir embora. Teve pessoas que eu conheci que morreram exatamente assim, de muito forte que se deu. E eu cheguei ali na Matriz de escada, coloquei uma cadeira, muito debilitado, um cansaço forte que não tinha respiração para onde ir. Eu comecei a interceder. Eu comecei a orar. Eu comecei a suplicar a Deus. Eu comecei a falar das grandezas de Deus, do amor dEle, da misericórdia dEle. Mesmo com pouca força, o ar indo embora, agradecendo pela salvação, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Agradecendo pela minha família, agradecendo por tudo, falando com Deus e pedindo misericórdia. Uma luta, uma trava, uma batalha. 2, o cansaço não foi. 3 horas o cansaço não foi, eu em oração. 4 horas o cansaço não foi. Por volta de 5 horas da tarde eu estava ali suplicando, quando repentinamente o céu moveu-se. Desceu a resposta. Eu fui visitado. Deus visita. Deus visita. Deus faz visita quando Ele quer, e Ele arruma do jeito que Ele quer e trata do jeito que Ele quer. Naquela tarde, já terminando de 5 horas, quando eu estava ali, eu senti uma presença tão grande de Deus. A presença de Deus invadiu o meu ser, invadiu a minha vida, e aquela presença arrancou aquele cansaço, tirou aquele cansaço, soprou em meus pulmões, deu pulmões novos, novinho. Quando eu olhei, eu procurei onde está o cansaço, voltei a respirar, voltei a sentir o verdadeiro ar, comecei a chorar, comecei a me alegrar. A súplica chegou, e eu quero dizer nesta tarde que esse Deus é o mesmo, que continua operando, que continua realizando, que continua fazendo. Eu quero dizer a senhora, ao senhor que chegou para participar nesta tarde desta festa, deste aniversário, que o céu, quando se mobiliza, tem cura. Você sabia? Deus visita coração, Deus visita pulmão, Deus visita rins quando Ele quer. Deus sopra nas veias, Deus visita a visão, Deus visita a garganta, Deus visita o estômago, Deus visita a coluna, Deus visita a mão, Deus visita a perna que não funciona e diz, vai funcionar. Você crê, você crê, você crê, você crê que nesta tarde também é uma tarde de visita na tua vida. Aonde tu estás aí, o Senhor dos Exércitos também pode te encher, a presença dEle te invadir, a glória dEle tomar conta do teu ser, e algo que há muito tempo não foi resolvido, nesta tarde Deus tem poder para dizer, estou resolvendo, estou fazendo. Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. A resposta, quando veio para Daniel, Gabriel anunciou a ele, resolvendo os 70 anos e dizendo que dentro de 2 anos seria resolvido. Não seria mais Dário, seria agora Ciro, conforme Esdras, capítulo 1 anuncia. O decreto foi anunciado e naquele primeiro momento retornou cerca de 50 mil. Alguns não voltaram naquele primeiro momento, voltou. Deus cumpriu o que disse. Mas Deus fez muito mais do que Daniel estava pedindo. Porque Daniel estava pedindo por Jerusalém, pelo seu povo. Quando Gabriel desceu, Gabriel anunciou que seria resolvido e disse, tu és muito amado por Deus. Você imagina? Muito amado por Deus. Daniel era muito amado por Deus por algumas características. Primeiro, Deus olhou em Daniel e viu que Daniel orava quando era adolescente, orava quando era jovem, orava quando ficou homem maduro e orava quando envelheceu. Muito amado, não abandonou Deus. Deus percebeu também que Daniel, ele honrava a Deus, estava ligado com Deus. Quando era escravo, ele honrou Deus. E quando ele chegou ao segundo maior lá da Babilônia, depois do rei, ele permaneceu honrando Deus. Muito amado, Deus disse, esse homem é diferente. Daniel, Deus também olhou para Daniel e disse, na pobreza, porque ele chegou como escravo, quando não tinha nada,
ele permanecia me servindo. E quando ele se tornou o segundo mais importante, certamente teve a oportunidade de ter muitas coisas. Ele disse, ele permanece o mesmo, intacto. Aleluia. O diabo não conseguiu mexer nas estruturas, o diabo não conseguiu tocar no ser dele, no íntimo dele, embora que armou muitas coisas, mas Deus desfez. Mas além de Deus dizer que resolveria aquilo, Deus mostrou uma coisa muito maior. Deus apresentou a Daniel as 70 semanas, eu não vou entrar em detalhe nela. Mas Deus falou a Daniel do futuro. Deus falou a Daniel do Messias. Naquela visita, Deus falou quem seria o Messias, os sofrimentos do Messias, o que o Messias padeceria. Deus fez Daniel saber particularidades do filho dele, de Jesus. Deus faz coisas maiores do que nós pensamos ou nós imaginamos. E eu quero concluir esta palavra nesta tarde com muita alegria no meu coração. Dizer ao senhor e à senhora que veio participar desses 81 anos do ciclo de oração aqui no Templo Central. Deus ouviu, chegou no céu a tua intercessão. O céu está trabalhando, movendo, agindo para dar vitória na tua vida espiritual. Para dar vitória na tua casa, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, para abrir as portas para o teu filho, para o teu marido. Tu não estás aqui orando para resolver aquilo que parece que não tem poder de ser resolvido. Deus está dizendo, chegou. A senhora é muito especial para Deus. O senhor é muito especial para Deus. Chegou. E o céu já está movendo, ajudando, socorrendo, livrando, dando vitória, visitando o teu ser. Mas Deus vai fazer ainda não só isso, a tua súplica chega lá, que chegou e Deus vai resolver, mas Deus vai mostrar muito mais. Para Daniel, Deus já na velhice, Deus estava dizendo que nos próximos 2 anos seria resolvido, ele não se preocupasse. 70 anos chegaria e seria assinado o decreto. Deus levantaria um homem para assinar, que foi Ciro. Nabucodonosor deu um nó e pensou que ninguém desfazia o nó dele. O diabo é assim, ele dá nó e diz, não tem quem desfaça. Deus desfaz. Deus desfaz. Está sendo desfeito nós que o diabo fez contra a tua vida, a tua casa e a tua família. Grande foi o laço que ele fez e disse, não tem quem faça. Nessa tarde a súplica chegou, o céu está movendo, está sendo desfeito. Alegra o teu coração que tu vai cantar. Tu vai dizer que Deus grande, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus que faz. Nessa tarde Ele está visitando aqui, visitando lá, visitando aqui, visitando lá, visitando aqui, visitando lá, visitando o teu ser e visitando lá. Aquele negócio que disse não tem quem faz. Deus está te visitando nesta tarde, está indo lá. Quando tu chegares, verás a diferença. Está sendo resolvido nesta tarde.